Olá, pessoal. Estou aqui hoje com uma doutora e breve vou apresentar para vocês, que está fazendo especialização na área de medicina integrativa e regenerativa, que vai dar altas dicas para gente, novidades, né? E em breve eu vou apresentar a vocês, mas antes eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, que é a Cicobi Fluminense, a Porte Seguros, Terceiro Setor e a Unitar, que faz nosso FV Podcast. E agora eu vou apresentar a vocês uma doutora que realmente faz diferença na nossa cidade, que é a doutora Marta Barbosa, Marta Verônica Barbosa. Ela tem 2 nomes, não é à toa que ela tem 2 nomes, hein, gente. E ela vai falar um pouquinho pra gente hoje, né, vai se apresentar, né, e vai falar um pouquinho do curso dela, o porquê que ela, né, resolveu estudar sobre medicina integrativa e regenerativa. Bom, eu quero agradecer, né, em primeiro lugar, o convite, mais uma vez, de estar aqui com vocês, né? Fico sempre muito lisonjeada, é sempre um prazer, Fabiano, estar aqui com você. E, na verdade, assim, desde a minha época de acadêmica na faculdade, eu sempre entendi e acreditei que a melhor forma de tratar a saúde é através da prevenção. E foi isso que eu busquei a minha vida toda, né? Eu me formei em 1997, eu costumo falar que sou do século passado, né? E aí já são quase 3 décadas de formada, né, pela faculdade aqui de Campos, de medicina de Campos, e, minha especialização inicial é otorrinolaringologia, que eu ainda, né, pratico, apesar da medicina integrativa e regenerativa. E a partir, dessa busca, e até por questões pessoais, primeiro do meu pai, depois minha e também, eu descobri a medicina integrativa e entendi que ela era o que eu sempre busquei na minha formação e no meu tratar dos meus pacientes. E a partir do momento que eu conheci, né, a medicina integrativa, que a gente costuma falar, que depois que você vê não dá para desver. Eu realmente procurei me especializar. Então fiz 2 pós-graduações em medicina, E se integrativa. apaixonou, né? Me apaixonei e entendi que era aquilo que eu sempre procurei a minha vida toda. Era exatamente esse modelo de medicina que busca a raiz dos problemas para curar as doenças, não só remediar, que é o que, de modo geral, a medicina tradicional faz, né. Busca descobrir uma doença, qual o nome de uma doença, de uma síndrome, e tratar com os medicamentos, geralmente, remediando os sintomas e não tratando a causa para, então, curar a doença. Então, de modo geral, a gente vê que na medicina tradicional, né, geralmente é feito assim. E na integrativa, a gente tem essa visão de buscar a raiz do problema, para então buscar, né, quando possível, na maioria das vezes, é a cura desse paciente. Então, é uma visão que eu, como eu falei, sempre busquei na minha atuação, e quando eu me encontrei, né, primeiro, como filha de um paciente, depois como paciente, eu vi que era exatamente isso que eu buscava E o e bom procurei, então, estudar. foi que você trouxe o resultado de casa, né, para dentro da sua profissão. Então achei, assim, que isso realmente você, teve toda uma experiência vivida realmente, né, com seu pai, como você mesmo falou. Sim. E isso é E geralmente, assim, o importante. que a gente vê é que ainda há preconceito. Tem muita gente que fala: "Ah, que medicina", porque como a gente já até conversou em outras ocasiões aqui, a medicina integrativa no Brasil não é vista como especialidade, ela é uma abordagem dentro da medicina, é uma forma de tratar. E o que é diferente fora do Brasil. Então, na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, ela é uma especialidade médica, ela está no currículo das grandes faculdades, como Harvard, Yale, Olha né, só. para a gente citar aqui, mas a gente não tem essa visão no Brasil, e muita gente ainda fala que medicina integrativa é charlatanismo, existe o preconceito, muito pelo desconhecimento do que realmente ela, né, tem por Propõe, né. objetivo, exatamente. Então, quando a gente, e é muito assim, né, quando o médico se transforma e busca fazer essa abordagem dentro da medicina integrativa e regenerativa, parte muito ou de uma pessoa muito próxima dele, ou um parente, né, um esposo, um pai, como foi no meu caso, enfim, ou da própria pessoa que teve esses cuidados integrativos E que teve resultado. e viu que realmente é o que faz a diferença na vida da pessoa, né, que teve o resultado esperado satisfatório. Então é muito assim, o médico que passa, pra praticar essa abordagem, a gente vê que é por aí, ou ele teve uma experiência com alguém muito próximo, um ente querido, ou ele próprio foi o médico, foi o paciente que se beneficiou desses cuidados. E uma coisa que eu queria, né, te perguntar, e você que já está fazendo isso e é uma médica, né, que
que já estuda e já tem uma profissão estabelecida, qual a diferença da medicina tradicional para medicina integrativa regenerativa? Porque, assim, eu vejo que as pessoas não sabem essa diferença, né. Eu acho que, né, a gente podia explicar para eles aqui hoje essa diferença, porque eu acho que isso já é um bom ponto de partida para as pessoas entenderem, né, o quanto, elas podem ajudar, porque você vive isso todo dia, você teve o antes e agora você está tendo o pós. Então acho que isso é bem importante, uma informação muito, como que eu vou te dizer, rica, né. Sim. É, até 2019 eu era uma médica dentro da caixinha tradicional, né, que o paciente chegava para mim, ainda na especialização de otorrinolaringologia, com as dores, com as sinusites, com as rinites, e a gente tratava de modo tradicional. Então você tem uma sinusite, você tem uma labirintopatia, uma doença do labirinto, você tem uma dor de ouvido, e aí, né, tradicionalmente tratar com a prescrição da medicação. Só que a partir da abordagem integrativa, a gente começa a entender que o que a gente tem que fazer é dar ao organismo, condições para que ele resolva aquela condição de doença que se apresentou naquele momento. E é isso que a medicina integrativa busca fazer, porque o que ela visa é melhorar o funcionamento da célula. Dr. Laí Ribeiro, que é um, né, dos expoentes no nome, né, um nome importante na medicina integrativa, um dos pioneiros no Brasil, eu tive grata, né, também satisfação de ser aluna dele, fiz a pós-graduação dele. Ele fala: "Não me importa o nome da E são para doença". poucos, hein. E daqui a É, pouco isso vai virar história, né, porque exatamente. o que eu percebo é que as pessoas, quanto mais elas estudam, vai ficando velhinha, essa informação vai sendo passada para alguns, e Isso. você vai ficando sendo É, minoria, né, porque você está tendo a oportunidade de estar perto de um cara que realmente é um cara que estudou, que sim, tem resultados, que já tem uma propriedade do que ele faz. Então, assim, eu falo que isso são para poucos. isso. E É são um para os privilégio, e realmente. são para os especiais que realmente fazem aquilo por amor, não só por dinheiro, porque eu acho que a medicina, ela não pode ser vista pelo ângulo só do financeiro, né. Sim, Apesar de ser uma profissão muito cara, sim, e as pessoas às vezes não valorizam isso, né. sim, "Ah, cobra tanto pela consulta". Eu acho que preço é algo, assim, ninguém sabe o quanto você estudou para estar ali. é. Não só o médico, como qualquer outro profissional. E eu acho que as pessoas, às vezes, vão muito pelo preço só. Sim, sim, E eu acho que o preço, ele é muito relativo, dependendo do que você se propõe, do que você deseja sim, e da entrega. Porque perfeito. muitas vezes a entrega é maravilhosa e não vai ter dinheiro que vai pagar isso, né. Exatamente. Então eu vejo assim, o médico, né, é um profissional que a gente está dando esse exemplo, né, pela sua, né, formação e tudo, e a gente vê que realmente há diferença, né, Sim. nesse tipo de coisa. Uma outra coisa também que eu queria, né, saber de você, se existe uma diferença entre a medicina integrativa e a regenerativa, Sim. ou se elas são uma coisa só? Sim, existe diferença. Hum. Falando dessa questão de saúde que você estava falando, eu queria, né, fazer uma observação. A saúde, se a gente parar para pensar, é o bem maior que a gente tem, né? Nada ou tudo sem saúde é nada. Então, se você pode ter, né, a casa mais bonita, o carro mais bonito, mas se você não tem saúde, realmente. Então, é essa questão do valor e do preço. Existe um preço, porque é o trabalho que a gente faz, né? Então, a gente trabalha, então tem um preço. Mas o valor, na verdade, é inestimável, porque você está tratando do seu bem maior. Então eu acho que realmente é muito importante quando a gente, né, pensa desse modo, porque você está investindo em você, e o melhor investimento que você pode fazer é em você e na sua saúde. Em relação à diferença de integrativa e regenerativa, a medicina regenerativa, ela é como se fosse um passo à frente à integrativa. Além de tratar as causas, né, buscar a raiz dos problemas, ela também vai proporcionar ao paciente formas daquele tecido que está adoecido ser regenerado. O tecido, as células e, por fim, acaba que os órgãos também. Então, por exemplo, o paciente que teve um infarto, muitas vezes aquela célula que está com uma fibrose, né, que é uma cicatrização ali onde ele foi acometido, essa célula pode ser regenerada e voltar a E é funcionar. possível fazer É isso. possível. Uma das coisas que se usa muito na regenerativa, que hoje no Brasil usa muito na área do esporte, principalmente do futebol, são as câmeras hiperbáricas, que fazem uso de oxigênio a 100%, e isso é muito usado. Outro dia eu estava vendo o exemplo, ó, o Flamengo utiliza para os seus
atletas para recuperação pós, né, campeonatos. O Palmeiras também usa. Acho que o Corinthians usa, e o Atlético Mineiro, acho que em 2023 também está usando. Então, desde 2022 para cá, eles têm usado as câmeras hiperbáricas, né? E que podem ser utilizadas também em relação à questão da medicina em feridas crônicas de difícil, né, resolução. Então, isso é uma possibilidade oferecida pela medicina regenerativa. Então, a medicina regenerativa, além disso, tem a questão das células-tronco, que ainda é uma coisa né, em estudo, experimental. Então, existem outras possibilidades de tratamento que a medicina regenerativa vai trazer para a gente. Então, ela é como se fosse um passo à frente da medicina integrativa. Eu, né, tenho a grata também, tive a grata oportunidade de participar da primeira turma de pós-graduação de medicina regenerativa do Brasil, que eu Legal, eu estou gente. concluindo agora em agosto, né, que é da doutora Andréa Antonioli, que é uma médica do Mato Grosso do Sul, que conheci num congresso de integrativa que fui. E aí lá ela me chamou muita atenção, que ela falou assim: a regenerativa vai fazer você fazer aniversários negativos. E essa frase dela realmente me impactou muito. Eu procurei lá na ocasião, ela estava lançando a pós-graduação. E aí foi ano passado isso, aí então eu comecei a fazer e tô assim, apaixonada, porque realmente é um passo à frente a integrativa. E a gente vê que você fala, os olhinhos brilham, né? Sou Tipo assim, apaixonada. você está estudando e isso te dá um prazer de estar ajudando, né, os seus pacientes com Sim, essa forma que é uma forma que vai trazer para ele longe, né, uma vida mais longa, saúde, né, qualidade, uma qualidade de vida. saudável, exato. E isso eu acho que não tem preço, como a gente estava Não, falando aqui, né? não tem. E as pessoas às vezes desconhecem isso, né, prefere às vezes ir uma consulta pelo plano de saúde. Isso, E às vezes o plano de saúde, a mensalidade que você paga é mais cara do que uma consulta médica que de isso. repente você vai Sim, sobreviver, sim, né, ou vai, descobrir coisas que na consulta lá vai ser rapidinho sim. e não vai descobrir o que realmente você tem, não vai se interessar, você vai ser mais um na história. É, porque o sistema proposto pelo plano de saúde, até pelo né, os valores são praticados para os médicos, realmente fica impossível de fazer uma consulta Ou um trabalho bem feito, dentro né. do que deve ser feito, né. Então, realmente, hoje é muito complicado, porque, por exemplo, uma consulta de medicina integrativa e regenerativa é em torno de uma hora e meia, né, porque você vai falar de várias Vai coisas. analisar, né. Na verdade, é a medicina que era praticada lá atrás, né, a medicina que a gente costuma falar medicina raiz, né. Então, na verdade, o futuro que já chegou, mas que ainda não é disponível para muitas pessoas. Então, o meu objetivo é realmente divulgar isso e fazer as pessoas entenderem que há a E possibilidade, a que é uma coisa importância dela, né, doutora? e uma coisa acessível, porque às vezes as pessoas: "Ah, isso deve ser muito caro", não é. A gente, aborda de uma forma diferente, não é apenas uma consulta, você faz um plano de acompanhamento para aquele paciente, e é uma coisa individualizada, de acordo com o que ele necessita. Então vale muito a pena. E eu queria também, né, te perguntar sobre o seguinte: a base que é usada na medicina, né, integrativa, é a mesma da medicina, regenerativa? Como que a gente distingue uma coisa da outra? Como que isso como que eu vou usar a palavra? Como que isso é medido? Como Sim. que você consegue, né, tipo assim, fazer esse comparativo? Não, a base é a mesma, como eu falei, a medicina regenerativa, ela é um passo a mais que a medicina integrativa dá. Então, na medicina regenerativa, a gente tem essas outras possibilidades, tecnologia, baseada em ciência, em estudo, para oferecer para o paciente, né. Então, como eu citei, as câmaras hiperbáricas, a questão de exossomas, então tem várias, né, fotomodulação, que a própria medicina integrativa, que é o uso do laser, já usa também. Então existe, na verdade, o mesmo a mesma base, só que com um passo à frente. Então, a integrativa, vocês usam, exames para poder avaliar e Sim, analisar. sim.
Basicamente é uma anamnese, né, que é a história do paciente bem completa, né, e dependendo, né, a gente vai precisar fazer exames de sangue, outros dependendo da história de cada pessoa. Isso a gente vai fazer tanto em uma como na outra, né. E a regenerativa é um passo à frente, tá, gente? Olha só a diferença, que até eu já estou começando a entender. Já a regenerativa, ela é um passo à frente da integrativa. Na questão principalmente dos tratamentos que podem ser oferecidos. Mas em termos de, consulta é muito parecido, né, assim, a base que a gente fala. Porque o que que a minha professora, a doutora Andréia, costuma falar isso: se a gente faz uma base bem feita, que é ter um olhar para a nutrição da célula, que é a unidade morfofuncional do nosso corpo, né, a gente fazendo essa base, nutrindo a célula, você já vai ter 70, 80% do problema do paciente resolvido. E quando o paciente chega, a gente não foca só na queixa que ele traz, a gente foca nessa base, porque ele traz uma queixa, mas muitas vezes a base dele também está desarrumada, né? O terreno biológico, então ele Primeiro precisa tem que arrumar a casa. tem que arrumar a casa. Igual quando você vai fazer uma plantação, você arruma o terreno, né, vai Sim, ali adubar, adubante. exatamente. É isso que a gente faz. O nosso corpo é justamente isso. É um terreno, né, que a gente chama de terreno biológico, que muitas vezes o paciente traz uma doença crônica, como uma hipertensão, diabetes, mas não é só isso que ele precisa tratar. Então o foco não é só na queixa dele, mas de arrumar também essa base, esse terreno biológico, para que então as outras, né, doenças até se resolvam. E como eu falei, quando a gente foca nessa base, faz uma base bem feita, geralmente até 80% do problema, né, do Fica paciente resolvido. vai ser resolvido. Na consulta, né, eu queria que você desse umas dicas pra gente, né, como que você vai avaliar, por exemplo, que pode ser, né, que o paciente, às vezes, ele tende a ir pra integrativa ou tende a ir pra regenerativa, assim, né, como que você É, consegue avaliar na consulta, né, aham. eh, essa situação, né, essa É na necessidade? na verdade, é uma coisa só, né, a base vai ser a mesma, o tipo da consulta, sendo que na regenerativa, como eu falei, a gente, vai, olhar outros pilares que na integrativa a gente não olha, né. Uhum. Então, como eu exatamente falei, é um passo a mais, mas de modo geral acaba sendo uma coisa, né, que é integrada, integrativa com a regenerativa sendo uma coisa que não dá muito para separar. Elas acabam, né, estando ali em sinergia, juntas, para então, né, fazer um melhor para o paciente naquele momento, né, daquela individualidade. Muitas vezes ele vai vir numa consulta é uma coisa que ele precisa, numa outra já é outra situação, mas de modo geral não há uma divisão, "Ah, eu vou fazer integrativa ou regenerativa", não, acaba sendo uma coisa em sinergia, uma somando com a outra. Entendi. Porque eu achava, né, assim, que se você faz a integrativa, você não pode ou você não pode fazer o inverso também, você teria que passar pela integrativa para ir para a regenerativa. Não, trabalham juntas, em sinergia Elas mesmo, podem trabalhar somando, então, exatamente. gente, é outra dica. É. Elas podem trabalhar juntas, E né. geralmente é o que acontece. como eu falei, acho que o curso da regenerativa está na segunda turma, então é uma coisa muito nova também no Brasil, né, a primeira turma começou em 2024, então ainda é uma coisa que as pessoas às vezes nem sabem que existe aqui. Mas assim, um trabalho muito próximo, né, só Uma da outra. a regenerativa é um passo à frente na tecnologia, no que pode ser usado, no caso, para tratar o E hoje paciente. você está atuando só na integrativa ou você já está atuando nas 2? Das 2. Nas 2. Eba, que coisa É, assim, legal. em relação à tecnologia, a gente, né, tá em como você falou, uma transição de carreira, tem coisas que eu vou, né, vou buscar trazer ainda, né, não tem a tecnologia da regenerativa, porque até não concluí também totalmente, mas a base, a gente já fala muito da questão regenerativa, porque com a suplementação você pode fazer muita coisa nesse sentido. Então, gente, olha só, mais uma dica de ouro. Ela está fazendo as 2, ou seja, o negócio realmente dá resultado, né, e eu acho que a gente tem que buscar sempre, né, pensar que às vezes a gente está nova, tá sentindo uma dorzinha, mas não cuida. Aí quando você vai ver o problema já está numa proporção que aí realmente você não vai conseguir estancar depois, né. E eu costumo dizer que depois que a gente passa dos 50, parece que o
corpo da gente reage de uma É, forma que a gente precisa sim, dessas vitaminas, desse metabolismo, né, e exato. principalmente a mulher que passa pela menopausa. Ui, meu Deus do céu. A gente que passa pela menopausa, então, assim, querendo ou não, fiz bagunça, tá, gente? Eu sou bagunceira, eu sou arteira. A médica não é não, eu sou. Então, eu acho, assim, que, essa medicina, ela veio realmente revolucionar, né, Sim, e trazer pra gente realmente um conhecimento que não é uma coisa muito assim, como que eu vou te dizer? Abrir a cabeça das pessoas que é possível, é possível, né, exato. sair do tradicional, É, a gente entender, né. por exemplo, que nós envelhecemos porque os nossos hormônios caem, Uhum. não o contrário, né. Então hoje a gente tem a possibilidade, dentro dessa visão da medicina, de fazer uma reposição hormonal para aquela pessoa que necessita, como eu falei, é uma coisa individualizada, tem pessoas que têm contraindicação, então não vão fazer, mas dependendo. E quanto mais cedo você fizer, no caso, por exemplo, a reposição hormonal para as mulheres, principalmente na perimenopausa, menopausa, melhor resultados você vai ter, menos quantidade de hormônios você vai precisar, e a gente tem a possibilidade de usar o hormônio que é igual ao que a gente produz, que a gente chama de base, ou antigamente chamado de bioidêntico. Então, existem muitas possibilidades. Então, a gente vê muitas pessoas que hoje têm uma longevidade saudável, né? Tem acima de 60 ou 70 anos. Pode procurar ver se essa pessoa já não está praticando alguma coisa. Só de fazer uma suplementação de uma vitamina, principalmente vitamina D, B12, você já vai melhorar muito a sua saúde. E a gente viu muito isso, que as pessoas ficaram mais voltadas depois da pandemia, que procuraram, né, se Se cuidar interessaram mais, mais, né. exatamente. Então, são coisas simples, básicas, né, e que a gente tem que ter esse olhar, porque você tem essa possibilidade de ter uma longevidade saudável, né. E porque também não adianta você, às vezes, tem muitos anos, mas sem qualidade de vida, né. Sim, O objetivo é justamente isso, a gente ter a longevidade de uma forma saudável que você possa aproveitar, né, o máximo, né, da vida ali com qualidade, né. sem tantas dores, gente. Sem É, dor, sem exato, mal-estar, exato, né. Poder exatamente. fazer uma atividade física de forma Isso. que você não Você ter reclame autonomia, tanto, né. né. É, Que eu acho que isso é muito importante, né, é você envelhecer isso. com qualidade de vida, Exatamente, tendo né. autonomia, né, na sua vida. Então, tem uma frase que fala: "O objetivo é morrer quanto mais jovem possível, do mais tardar possível, mas quanto mais o tempo passar, mais dessa forma, né, porque envelhecer a gente vai, só que a gente pode envelhecer com qualidade, e graças a Deus que a gente tem essa Ainda possibilidade. tem existe métodos, né, para que ajude a gente a É, ter uma qualidade de vida melhor, né, e sim. poder viver muitas coisas, né, Sim. que eu acho que isso é E muito tomara que a gente interessante. envelheça, porque se você não envelheceu, porque você morreu antes, né, então, e se tem a possibilidade de você envelhecer com qualidade, por que não, Por que né? não? E numa consulta, quais são os fatores que você, tipo assim, aborda, né, para você, chegar em conclusões, né, da sua consulta, Sim. de fazer o paciente, melhorar determinadas coisas, né? Então, como eu falei, quando a gente faz uma consulta, é uma consulta demorada, porque a gente fala de vários assuntos. Então, o Uhum. primeiro deles que a gente fala é o sono, que é assim, o fator primordial para você ter saúde. Se você não tem um sono de qualidade, né, se você se priva de dormir, você vai ficar doente. Isso aí não tem como, porque durante o sono, o nosso cérebro ele realiza várias funções de limpeza do nosso organismo, de inibição e de liberação de hormônios, Que então é legal. extremamente importante. Então, o primeiro pilar que a gente vai avaliar é o sono, né. O segundo que a gente avalia também na questão da integrativa é a energia. Como que a pessoa acorda? Ela tem energia, no outro dia já acorda, né, com energia? Obrigada, né, Ou acorda ainda querendo ficar na cama, com a cama, né, nas nas costas. costas. Então, a energia é um outro pilar que a gente avalia, que é extremamente importante, né. Outra coisa que a gente fala muito é a questão da imunidade. Então, a pessoa que tem infecções de repetição, né, é importante, é um pilar muito importante também. Outro que a gente avalia é o intestino. A gente sabe hoje que a saúde intestinal, quando bem trabalhada, ela vai realmente impactar na saúde. Quando a pessoa tem um intestino que não funciona direito, ele vai ficar doente. As doenças, principalmente neurodegenerativas, como Alzheimer, senilidade, né, doença senil, Parkinson,
Doenças como, autismo, TDAH, todas essas têm muito a ver com a saúde do intestino, porque a questão do intestino é ligada diretamente ao cérebro, então é muito importante a gente entender também a questão da saúde do intestino. Fora isso, a gente vê se a pessoa tem intolerância a frio. Quando eu recebo um paciente e fala: "Ah, eu tenho muita intolerância a frio", geralmente tem muito a ver com o funcionamento da tireoide, que é uma glândula extremamente importante para a nossa vida, né. Então a intolerância fria é uma coisa que a gente conversa muito e que já vai dar várias dicas pra gente do que aquele paciente pode estar acontecendo. Outra coisa que é muito conversada, né, É também um é, universo, né. são vários itens. É em relação à libido, principalmente nos pacientes que estão ainda na fase reprodutiva, que ainda querem, né, ter filhos, enfim. Então, é um outro fator que a gente fala bastante. Outro fator que a gente costuma conversar também é em relação se o paciente pratica ou não atividade física. Que é extremamente importante. O corpo não foi, né, feito para ficar parado, como a gente falou anteriormente. A atividade de resistência, como a musculação, é uma das que a gente mais, né, prioriza para o paciente fazer, alguma coisa aeróbica. Existem outras atividades como pilates, né, e outras, natação, mas realmente buscar fazer alguma coisa resistida para o músculo, porque é o músculo que vai dar autonomia a gente, né, de estar ali segurando nosso esqueleto, nossos ossos. Então é muito importante a questão da atividade física. A gente fala também sobre a questão da alimentação. Então, o que que esse paciente come? Como que é o seu café da manhã, seu almoço, ele faz algum lanche da tarde, o seu jantar? Isso é extremamente Exatamente. importante. Além disso, a gente costuma falar também dos antecedentes pessoais, né, da família, o pai, Hereditário, mãe, a questão hereditária, que é muito importante, apesar de a gente entender hoje que a epigenética, que é a influência do meio, né, é muito mais importante do que a genética. Então, você pode ter uma predisposição a uma doença, mas se você seguir, né, dentro da epigenética, que é a influência do meio, outro caminho, você pode, muito bem não ter uma doença que você tem na sua genética, então isso é bastante importante. E a gente fala também da questão, se o paciente faz uso de alguma medicação, né, e se já faz uso de algum suplemento, né, então a gente faz assim, por isso que é uma consulta que demora bastante, porque você faz uma investigação, um inventário da vida do paciente, para a partir daí então você traçar um plano de tratamento, né, dentro da necessidade daquele paciente, é uma coisa muito individualizada. pelo que eu tô vendo, né, é uma coisa que realmente não é uma coisa que você realmente investiga o todo. Sim, Né. E pelo que eu percebi, ela traz, assim, cada pontinho, né, você vê que ela falou aqui numa infinidade de coisas que eu não imaginava que quando você vai num médico comum, ele só vai naquele ponto ali é, para resolver, sim, não importa se tem outros pontos que estão ruim. Então eu acredito, né, tenho certeza que quando você trata em pontos para chegar no total, é lógico que a soma, sim, né, eu falando assim sim, como lógico. contadora, Mas é é exatamente muito isso. maior, né, Sim, você vai ter um resultado muito melhor, né, o seu resultado vai ser satisfatório, sim, do que você pegar um ponto isolado, é, cuidar daquele ponto isolado, e você cuidar de vários pontinhos que sim. estão doentes ou tá com um probleminha, acordar ele para a vida, e aí você vai dando vida a cada um daqueles pontos isolados que estavam, vamos botar assim, desativados. E que Exatamente. vão passar a ficar ativados no seu corpo, que vai trazer o quê? A vida, né, a vida, a energia que você precisa para você fazer uma atividade física, para Sim. você viver a vida bem, com alegria, feliz, né. Porque a gente vai focar na fisiologia, no funcionamento, né, normal e adequado do corpo e da célula, do tecido, dos órgãos. Então é isso que é a base, você vai focar nesse funcionamento da fisiologia. O que que é o normal? Porque a gente não quer tratar o paciente depois que ele adoecer, a gente quer tratar ele para que ele não adoeça. O ideal é a gente tratar antes que a doença se instale, né. Que aí já é uma outra situação. E uma outra coisa que eu, esqueci de falar, que é um item que a gente hoje, principalmente depois da pandemia, está falando muito sempre tem que ter isso na anamnese, é memória e foco, que realmente foi um marco, né, depois da pandemia, acho que as pessoas, todo mundo já percebeu isso, que a memória e o foco, né, depois da covid realmente mudou, né, é um outro Esquece as cenário. coisas, eu Mu esqueço as coisas, Exatamente, muitas dá um pessoas. branco do Exato. É cansaço. o brain fog, que é o chamado, né, nuvem, né, que dá E olha que eu só tomei uma dose, pois hein, é. depois não tomei mais. E além disso, a própria doença, né, causando isso, então a memória e foco é um outro fator que a gente não pode deixar de falar, né, na história, né, desse paciente, muito importante. Porque às vezes até esse é
a queixa que leva ele até a gente, né. Mas hoje é uma coisa que realmente não tem como a gente também não perguntar, né, na história, né, desse paciente que chega pra gente buscando a integrativa e regenerativa. Então, pessoal, olha só, eu acho que foi uma aula dada, né, e eu acho que foi uma tarde, assim, maravilhosa, né, de todas as dicas que ela falou, que nos informou, eh, né, quem quiser mais informações, doutora Marta, a gente vai colocar o telefone dela aqui embaixo para consultas, para conhecer o escritório dela. Ela está montando futuramente uma clínica também, mas ela está atendendo, né, o Ai, sim, consultório dela anterior agora, mas ela está virtual. montando uma estrutura Sim, maior, né, para nos atender com mais, né, conforto ela já tem, mas ela quer melhorar, porque ela é uma pessoa isso. que busca melhoria, não só É, para ela, como para o paciente dela, sim, né, e ela a gente percebe o quanto ela faz isso com amor, né, e eu acho que na medicina, um ponto muito importante é você amar o que você faz, sim. né, porque a gente vê que os médicos às vezes te atendem, assim, rápido, aquela coisa toda, e eu acho que não é bem assim, entendeu. O Então sistema realmente é cruel quando a gente vê uma pessoa que tem essa nesse sentido, disposição, essa disponibilidade de isso. ajudar a gente, é o que eu falo que realmente às vezes não tem preço, né, É, essa questão sim, é uma coisa que não assim, é incalculável. Então essa é a dica que a gente quer deixar para vocês aqui hoje, né, agradecer a doutora Marta, que é uma pessoa maravilhosa, uma doutora que estuda, que dá atenção a gente, que realmente busca o melhor para o seu paciente, né. Então ela realmente é uma pessoa fora da curva, né. é, Desde que eu a conheci, eu acho que eu só vejo ela ou estudando, ou buscando coisas, ou vendo coisas novas, né. Eu acho que é difícil falar dela, porque eu conheci ela já dessa transformação, é. e eu tenho certeza que ela já brilha e vai brilhar muito mais, porque quando a gente faz as coisas com amor, o resultado é maravilhoso. Então quero te agradecer, é um prazer tê-la aqui, né, porque realmente o que você faz com propriedade e com amor. E eu acho que são 2 coisas muito importantes na vida da gente, Sim, que quem não tem amor e também não tem foco, sim, né, que você sim. falou, foco para chegar onde quer, É, não chega, é. né, então eu acho isso muito importante no dia a dia da gente. Sim, com Muito certeza. obrigada por ter vindo dar seu depoimento, contar pra gente que vale a pena investir e Sim, que as pessoas podem acreditar que dá resultado. sim. Então era isso que a gente essa é a mensagem, né, e vou deixar você falar aí sua última mensagem, assim, para eles realmente acreditar que é possível. Realmente, é assim, foi o que você falou, eu quando falo, eu realmente, né, me sinto muito satisfeita, porque é uma coisa que eu amo fazer, e é o que eu vivo no meu dia a dia com meus familiares, é o que eu quero trazer para meus pacientes, é o que eu realmente faço. Então, um dos meus propósitos de vida é exatamente estar, oferecendo esse cuidado ao meu paciente, né, que acabam, na maioria das vezes, se tornando amigos, porque a gente tem acaba essa proximidade. Como eu falei, é uma medicina que, na verdade, é uma medicina raiz, como era antes, os médicos que iam né, antigamente nas casas das pessoas, né, e buscando tratar o todo, né. Depois houve uma segmentação da medicina, e hoje, na verdade, a gente está resgatando isso com a medicina integrativa, com a medicina regenerativa. Eu também iniciei agora uma pós-endocrinologia, porque na questão da integrativa, a gente vê muita questão dos hormônios, e aí eu falei: "Não, eu acho que eu preciso", é como se fosse a cereja do bolo, depois de tudo isso que eu já estudei, essa pós-medicina, de endocrinologia, né, para poder me ajudar ainda mais a também entender mais os hormônios, fazer com propriedade e trazer o melhor para o meu paciente. Então, realmente, eu, assim, me sinto muito feliz em hoje fazer parte desse grupo, né, Seleto, né. exatamente, né, no Brasil, dos médicos que têm essa abordagem integrativa e regenerativa. E quero agradecer a você mais uma vez pelo convite E nós, né, carinhoso. de ter o prazer de ter você aqui com a gente. Sempre que, né, quiser, pode me chamar que a gente se organiza para vir hoje, né, mas a gente conseguiu no final resolver. E estou muito feliz de estar com você aqui, sempre é um prazer, Fabi. Eu também agradeço muito, né, porque acredito e confio em todo o trabalho que ela desenvolve e estou na torcida, É, né, é. sempre. Até breve, gente, até o nosso próximo episódio.